Sejam todos bem-vindos. Iniciamos agora o nosso segundo webinário para apresentarmos as boas práticas realizadas em nossas escolas da rede estadual e da rede municipal de Mauá. Nossa diretoria, hoje, realizará este webinário com foco em duas temáticas muito importantes e que foram objetos de estudos e de reflexões durante este ano letivo, nas formações durante os nossos ATPCs. Então, traremos como boas práticas as questões de leitura, produção e alfabetização, e também as boas práticas realizadas a partir da disciplina de matemática. Teremos 2 facilitadores de diferentes áreas que irão contribuir para o trabalho que será feito aqui hoje, que irá contribuir para a nossa reflexão. Na área de linguagens, contaremos com a participação da professora e pesquisadora na área de alfabetização, professora Carla Toquetti. E também contaremos com a participação na área de exatas do professor Ivan Cruz. Agradecemos imensamente aos facilitadores que se dispuseram a nos trazer estas reflexões e provavelmente irá ampliar o nosso olhar sobre a nossa prática. Agradecemos também aos gestores de todas as escolas, professores coordenadores, diretores, professores que estão participando e apreciando esta formação. Que tenhamos um ótimo dia de trabalho e uma excelente formação. Olá, estamos mais uma vez aqui para o nosso webinário, contemplando os trabalhos, as práticas das escolas aí. Espero que todos gostem da nossa formação. Tenhamos uma ótima formação e um bom dia. Olá a todos, sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário. Um forte abraço a todos. Sejam bem-vindos para o nosso segundo webinário. É com muita alegria que hoje compartilhamos alguns trabalhos que foram realizados em 2021, fruto do engajamento que vocês tiveram nas escolas e todas as formações que ocorreram na nossa rede. Sabemos que os desafios foram grandes nesse ensino híbrido e remoto, mas em compensação nos trouxe muito aprendizado. Neste webinário, socializaremos práticas exitosas que foram desenvolvidas nas unidades escolares. Desde já, agradecemos por terem aceito esse desafio de estarem representando nossa diretoria de ensino de Mauá, de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Este evento foi organizado em 2 dias. Hoje teremos práticas de matemática e amanhã de língua portuguesa, que já estão convidados a assistir. Desejo a todos ótimas reflexões para ampliarem o trabalho das escolas que está ocorrendo atualmente, que já estamos na reta final, e também no próximo ano. Como diria Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Esta frase nos possibilita reflexões profundas, trazendo para nossa área para que possamos compreender a necessidade de estar sempre buscando o nosso aprimoramento profissional, que é a nossa intenção hoje, de trazer reflexões sobre nossa prática profissional. Agora passo a palavra para a PCNP Silvana, que irá passar a programação do dia. Sejam todos bem-vindos. Na programação de hoje, teremos a participação de 4 escolas, representando nossa diretoria de ensino da região de Mauá. Os 3 primeiros projetos tiveram como base
o projeto Mural de Situações Problema, proposto no segundo semestre pela nossa diretoria de ensino. Teremos a apresentação da Escola Estadual Professor Manuel Rodrigues, mostrando o aprendizado de maneira lúdica, com o projeto Brincar para Aprender, representado pelas professoras do 4º e 5º anos. Na sequência, a Escola Estadual Professora Neuza de Fátima Marim Bernardi utilizou materiais concretos e situações do nosso cotidiano com o projeto Mural de Situações Problema, representado pelas professoras dos 2º anos. Teremos também a participação da Escola Estadual Professora Marli Raia Reis, explorando as estratégias dos estudantes para a resolução de problemas, também com o projeto Mural de Situações Problema, representado pela professora do 2º ano. E finalizaremos com a participação da Escola Estadual Professora Maria Cecília Pântano, com o projeto Estimativa Jogos de Palito, representado pela professora do 2º ano. Após as apresentações, teremos a participação especial do professor convidado, professor Ivan Cruz Rodrigues, que vai nos trazer uma conversa e uma reflexão sobre a importância da valorização das estratégias pessoais e a socialização de procedimentos diferentes. Webinário Boas Práticas no Ensino Híbrido e Remoto 2021. Matemática. Diretoria de Ensino Região de Mauá. Núcleo Pedagógico. Equipe dos anos iniciais, dezembro 2021. Brincar para aprender. Professor Manuel Rodrigues. Nossa supervisora, Eliana. Direção, Edna. Vice-direção, Sabrina e Priscila. PCAI, Daniela. PCs, Isabelle e Gilmácia. Professora do 4º ano, Priscila Rita. Professoras dos 5º anos, Rosângela, Sheila, Francisca, Bruna, Maria Clara e Marineide, dezembro 2021. Brincar para aprender. Justificativa. Após estudos dos dados apresentados, AD, que é a avaliação de entrada, AAP, avaliação de aprendizagem processo e avaliações internas, percebemos a necessidade de trabalhar com nossos estudantes a temática números, no campo de situações problema, para que dessa forma os seus conhecimentos e vivência se tornassem significativas ao seu processo de ensino-aprendizagem. Objetivo: ampliar a importância da linguagem matemática em nosso dia a dia, oportunizar processos de criação aos estudantes, imaginação, observação, investigação, reflexão, tomada de decisões e estratégias, desenvolver noções, procedimentos e atitudes em relação à linguagem matemática, selecionar, organizar, relacionar e interpretar. Unidade temática, números. No campo de situações, problema. Brincar para aprender. Habilidade. Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação. Adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Metodologia ativa. Utilizamos modelos de jogos, leituras, situações problema e afins que ajudaram o estudante a desenvolver sua autonomia
e participação de forma integral, fazendo com que, dessa forma, o estudante se sinta pertencente a todo o processo de ensino-aprendizagem. Gamificação. Pac-Man, onde cada fase, bichinho, era compartilhado uma situação, problema, realizada por um colega de sala. Pop-it, um jogo de tabuleiro produzido na vertical, para facilitar sua exposição. É composto de várias cores, uma para cada fileira. Ao escolher a cor e a bolinha que quer o estudante, resolve uma situação problema, elaborada por outro colega da sala. E diversos jogos eletrônicos, desafios matemáticos, enigmas, entre outros. Rotação por estações. Cada grupo de estudante aprecia a atividade da outra turma. Estudo dirigido e aprendizagem entre pares e grupos. Estudo de caso, os problemas da família Gorgonzola. Materiais e ferramentas tecnológicas. Aprender sempre, currículo em ação EMAI, livros PNLD, livro didático, Os Problemas da Família Gorgonzola, de Eva Furnari, e Projeto Mural de Situações Problema, da Diretoria de Ensino Regional de Mauá, Meet, YouTube, WhatsApp e etc. Planejamento. Iniciamos com a formação dos professores através da ATPC, apresentando o projeto Mural de Situações Problema, disponibilizado pelo Núcleo Pedagógico de nossa Diretoria de Ensino. Após a formação em ATPC, cada professor realizou um subprojeto para que atendesse de forma adequada às necessidades dos seus estudantes. As estratégias adotadas foram focadas em conteúdos que aproximassem as habilidades desenvolvidas ao interesse dos alunos. Como estávamos em período de ensino híbrido, cada etapa do projeto se replicou por 2 vezes, atendendo assim as turmas existentes no rodízio de nossa escola, seguindo os protocolos de segurança orientado até o momento. O desenvolver do projeto foi um trabalho em equipe, contando com a participação e o envolvimento de todos os professores, mas em evidência aqui trazidos estão os 4º e 5º anos e da coordenação pedagógica da unidade escolar. O 4º ano E, da professora Priscila Rita, desenvolveu suas atividades tendo como carro-chefe o livro Os Problemas da Família Gorgonzola. A professora aproveitou esse momento para, além das situações problema, desenvolver o comportamento leitor de seus alunos. Cada leitura, cada problema colocado no livro eram resolvidos individualmente e coletivamente, mostrando como cada aluno chegou à resolução. Nós temos aí a foto do painel. Cada painel tem uma situação problema. O aluno era chamado à frente, tirava do envelope a situação problema, era realizada a retomada daquele problema no livro e assim se dava todo o desenvolvimento da aula. Nesses slides, nós temos algumas fotos das atividades desenvolvidas pelas professoras dos 5º anos. A Rosângela, Renata, Sheila, Francisca, Bruna, Maria Clara e Marineide. Observamos que há a foto do mural de situações, problemas com o Pac-Man. Então, é um jogo de tabuleiro que foi adaptado para ser aplicado em sala de aula. O aluno era convidado a ir na frente e o aluno se transformava no Pac-Man, onde cada bolinha que o Pac-Man, ou seja, o aluno, escolhia, tinha uma situação, problema, onde após a resolução ele continuaria no jogo ou não. Nós temos também a batatinha frita. Você tem fome de quê?
Cada palitinho de batata frita tinha uma situação-problema que foi desenvolvida pelo próprio aluno. Depois de todo o processo de revisão do professor, esses problemas foram passados para a batatinha, que então foi exposta à sala. Após serem misturadas, o aluno escolhido ia até a lousa e retirava a batatinha que gostaria de ler. Reflexão sobre a prática. As ações foram bem exitosas, com participação e engajamento de todos, professores e estudantes, facilitando assim a intervenção pontual do professor quando necessário, favorecendo o processo de aprendizagem, uma vez que, com a construção do conhecimento em conjunto, com a participação ativa de todos, mostrando a importância da linguagem matemática em nosso cotidiano. Ambos, professor e estudante, aprenderam que a matemática também pode ser prazerosa. Como o produto final foi aplicado de forma diversificada a jogos, todos os estudantes puderam participar, inclusive aqueles que ainda não se apropriaram das habilidades essenciais para o seu ano sério. Avaliação. De uma forma global, a maioria das habilidades em defasagem foram alcançadas, já que os estudantes participaram ativamente de todo o processo, desde sua formulação até a execução e apresentação entre os colegas, inclusive de outras salas. Devido ao ensino híbrido, a atividade era replicada 2 vezes, para atender a todos que estavam participando das aulas presenciais. Aos alunos online, algumas etapas tiveram que ser adaptadas, como, por exemplo, os agrupamentos produtivos para estudo. Referências bibliográficas. Deixo aqui toda a referência bibliográfica utilizada na execução do projeto. Nesse último slide, os nossos agradecimentos com uma frase reflexiva. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. De Paulo Freire. Espero que vocês tenham gostado das ações da nossa escola. Até breve. Professora Marinalva Monteiro, e vou apresentar para vocês o webinário Boas Práticas do Ensino Híbrido e Remoto de 2021 da Escola Neuza de Fátima Marim Bernardes. Professora do segundo ano E da Escola Neuza de Fátima Marim Bernardes, e junto com as professoras dos segundos anos, desenvolvemos o projeto Moral de Situações e Problemas do Ensino Remoto, solicitado pela Diretoria de Ensino de Mauá para o segundo semestre de 2021, sob a supervisão de Holanda, diretora Daniela, vice-diretores William e Denise, Laura e Érica, coordenadoras. Justificativa. Após levantar os dados da escola na AP e avaliações internas, percebemos a necessidade de desenvolver nos estudantes o pensamento lógico-matemático, bem como ampliar seus conhecimentos, fazer uso de diversas estratégias na resolução de problemas, onde eles possam pôr em prática seus conhecimentos de letramento matemático na vida social. E o projeto Moral de Situações e Problemas, sugerido pela diretoria de ensino, contemplou as fragilidades encontradas na unidade escolar. O objetivo era ampliar o conhecimento matemático dos estudantes através de suas experiências cotidianas, direcionando-os a refletir, criar e resolver situações e problemas. A unidade temática foi números e grandezas e medidas. A habilidade trabalhada foi resolver e elaborar situações e problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 3 ordens, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. A metodologia ativa foi baseada nos desafios para resolver e criar situações e problemas, agrupamentos produtivos. Os materiais e ferramentas tecnológicas foram o Aprender Sempre, Currículo em Ação, EMAI, livros do PNLD,
livros paradidáticos, WhatsApp, podcasts, etc. Planejamento. O projeto Mural de Estações Problemas foi elaborado e solicitado pela Diretoria de Ensino de Mauá. As PCs Érica e Laura orientaram os docentes e desenvolveram esse trabalho com os estudantes. No segundo ano, a ideia foi partir dos conhecimentos prévios dos estudantes para a resolução de situações e problemas vividas no seu cotidiano. Foram lançados estímulos na oralidade, desafios para que resolvessem, criassem e explicassem diversas situações e problemas. Nesse processo, foram estimulados a utilizarem e manipularem vários materiais disponíveis em sala e em casa, como frutas, legumes, tampinhas, palitos e materiais recicláveis. Os materiais auxiliaram os estudantes na elaboração e resolução de situações e problemas, no ensino híbrido e remoto. Na sala de aula, a montagem do mercadinho propiciou aos estudantes vivenciar situações do cotidiano, envolvendo o sistema monetário na resolução de situações e problemas. Ao desenvolverem as atividades do projeto, tanto no presencial como no ensino remoto, os estudantes tiveram as intervenções e ajuda dos professores e também dos familiares. Como produto final, os trabalhos foram registrados por fotos, vídeos, cartazes, desenhos e podcasts. No próximo slide, veremos alguns exemplos dos trabalhos realizados pelos estudantes. Oi pessoal, meu nome é Maria Heloísa, eu tenho 7 anos e o nome da minha professora é professora Clarice. E hoje a gente vai resolver um problema contando as letrinhas. Antes vamos ler o problema. Maria comprou 10 balas de morangos e 8 balas de uva. Quantas balas Maria comprou? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dá 18. Eu sou a Lívia Rodrigues Santos. Hoje eu vou ensinar um probleminha de matemática. Vamos lá? A tia Clarice, ela fez uma torta de legumes e ela utilizou 2 abobrinhas, 2 tomates, 1 pimentão, 1 cenoura. Quantos legumes da torta de legumes que ela colocou no total, hein, galerinha? O problema é de adição, galerinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela utilizou 6, galerinha. Oi, Nadir. Eu sou Isaac Paiva de Oliveira, da Escola Neuza de Fátima, do 2º ano C. Agora eu vou resolver um problema de adição. Eu tenho 7 carrinhos azuis, 7 carrinhos amarelos e 6 vermelhos. Quantos eu tenho ao todo? 7 mais 7 dá 14, mais 6 fica 20. Tchau, pro Nadir. Do 2º ano. Hoje a gente está aqui para fazer uma problema de matemática. Adição. Meu pai cozinhou 3 ovos para mim. Só que minha mãe comeu os meus 3 ovos. No segundo dia, meu pai cozinhou 4 ovos para mim. Só que minha mãe comeu os outros 4 ovos de novo. Quantos ovos dá o todo que ela comeu? Resposta: 7. Tchau! Oi, eu sou Wendel Leal, do 2º ano D, e hoje eu vim aqui fazer a atividade dos legumes. Tia Clarice fez uma salada usando 2 cenouras,
mais 5 tomates, mais 2 pimentões. No total, quantos legumes ela usou? 2 cenouras mais 5 tomates são 7. E com mais 2, significa que ela usou 9 legumes. Tchau! Oi, galerinha, meu nome é Felipe, estudo no Neuza Fátima Bernardi, segundo ano F. Estamos aqui para resolver um probleminha de matemática. Tia Clarice fez uma salada de legumes. 2 tomates, 2 cenouras, 2 pimentão, 5 tomates. Agora vamos fazer aqui. Agora vamos contar para ver se dá mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 9. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço. Fui! Reflexão sobre a prática. A partir da roda de conversa com os estudantes sobre como criar e resolver situações e problemas do cotidiano, envolvendo adições e subtrações, conseguimos observar que eles já possuem ideia de juntar, ganhar, retirar, perder. Os professores realizaram registros do que os estudantes já sabiam, leitura de situações e problemas diversas, e eles foram interagindo com o grupo e com os materiais disponíveis na sala de aula e em casa. Proporcionamos às crianças oportunidade de desenvolverem o raciocínio lógico, oralidade e fazer uso de estratégias diversificadas, refletirem e chegarem ao resultado esperado. Os estudantes realizaram o projeto Ensino Híbrido e aos estudantes do ensino remoto foram proporcionadas situações semelhantes de estímulos, cooperação, participação com professores, estudantes e famílias, através de orientações no grupo de WhatsApp. Notamos a alegria e entusiasmo entre todos os envolvidos durante esse processo de aprendizagem e reflexão de estratégias diversas. Percebemos que quando se dá a oportunidade dos estudantes falarem, participarem tanto na oralidade quanto no manuseio de materiais diversos, eles aprendem com mais alegria e leveza. Avaliação. A avaliação foi realizada através de observações, participações dos estudantes, tanto no ensino híbrido como no remoto, considerando a interação, estratégias utilizadas tanto no individual e em grupo, interesse, solidariedade, desenvolvimento e resolução das situações e problemas propostas a eles e a criatividade. No remoto, observamos o melhor desempenho na oralidade, expressão corporal, criatividade. Demonstraram-se pequenos youtubers. Os estudantes e familiares estão avançando nos usos das novas tecnologias e os professores devem acompanhar, orientar e apoiar as atividades utilizando ferramentas tecnológicas. Se faz necessário dar espaço para que os estudantes possam participar e serem protagonistas da sua própria história. Deixamos aqui as referências bibliográficas utilizadas no processo de construção do projeto Mural de Situações e Problemas. Essa é a equipe de professoras dos segundos anos que realizaram o projeto. Segundo ano A, professora Leni. Segundo ano B, professora Clarice. Segundo ano C, professora Nadir. Segundo ano D, professora Joana. Segundo ano E, professora Marinalva. Segundo ano F, professora Claudineia.
Segundo ano G, professora Zilma. E segundo ano H, professora Maria Bethânia. Espero que vocês tenham gostado do trabalho apresentado. Um abraço a todos. Webinário Boas Práticas no Ensino Híbrido e Remoto 2021, Matemática, Diretoria de Ensino, Região de Mauá, Núcleo Pedagógico, Equipe dos Anos Iniciais, dezembro de 2021. Oi, eu sou a professora Alessandra Moreira Andriotti, atuo no segundo ano A da Escola Estadual Professora Marli Raia Reis, supervisora Edilene da Mota Dantas de Souza, diretora Nádia Beltrão, vice-diretor Marco Liporoni e PCG Vanessa Gabriel. O trabalho que eu vou apresentar é Mural de Situações Problema. O Mural de Situações Problema foi sugerido pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá, com o intuito de potencializar a visão dos estudantes sobre o campo das situações problema, deixando as aulas de matemática mais significativas aos estudantes. Esse projeto contemplou a necessidade da escola, inclusive do segundo ano, que apresentam fragilidade nas habilidades elencadas pelo projeto e que foram constatadas na AP e avaliações internas. O objetivo foi oportunizar processos de criação aos estudantes e o problematizar, estimulando o planejamento, imaginação, observação, investigação e reflexão, onde os estudantes puderam transpor conhecimentos e combinar saberes, instigando-os à necessidade de tomar decisões e criar estratégias, além da situação didática de socialização das estratégias como parte fundante da construção do conhecimento. Um outro objetivo foi integrar os grupos. Estávamos no sistema de revezamento, onde uma semana tínhamos o grupo A na escola, na semana seguinte o grupo B e alguns alunos ainda no ensino remoto. Então, o projeto veio para integrar esses alunos, para que eles se sentissem pertencentes a um grupo só. Habilidade temática, números. Habilidade. EF02MA06. Resolver e elaborar situações-problema de adição e de subtração, envolvendo números de até 3 ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Dia ativa. Aprendizagem baseada em problemas, desafio. Aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem entre pares. Materiais e ferramentas tecnológicas, o uso do celular, o WhatsApp, o Meet, a lousa, canetas, papéis. Os estudantes do segundo ano retornaram para o ensino presencial bastante inseguros e dependentes. Quando estudei o projeto Mural de Situações Problemas, senti a necessidade de adaptá-los para a minha realidade, que naquele momento era de revezamento de estudantes em 2 grupos, com aulas presenciais semanais intercaladas, e um grupo de estudantes no ensino remoto. Com base nessa realidade, desafiei o grupo A elaborar situações-problemas para o grupo B e os estudantes do ensino remoto resolverem. Como eles estavam bastante dependentes, inseguros, eu fui a escriba naquele momento. Os estudantes escolheram os números e tipo de cálculo que seria realizado na situação-problema, se seria adição ou subtração, além de ter escolhido o contexto em que essa situação se apresentaria. Quando o grupo B chegou à escola, eles foram recebidos por um vídeo do grupo A, onde os estudantes os desafiavam a resolver as situações que eles tinham criado. E também a criarem situações para que o grupo A pudesse resolver na semana seguinte. Com os alunos do ensino remoto, as aulas foram realizadas pelo Meet e eles também realizaram as situações-problemas que o grupo A e o B criaram e também criaram novas situações, problemas para os grupos que estavam no presencial pudessem resolver. Tanto a produção e a resolução das situações problemas foram no coletivo, com a socialização das diversas estratégias da turma, propiciando um espaço para discussão, ampliando o leque de possibilidades de cada estudante, desde aqueles com menor nível de conhecimento até os mais avançados. Agora vocês vão assistir um vídeo de uma das resoluções da situação problema feita pelo grupo B.
escolher o número 1. Vamos ver qual é a situação problema que a Manu vai pegar. Zoológico. Zoológico tem 20 elefantes. 12 são filhotes. Quantos são os elefantes adultos? Então, olha lá. Entenderam a situação problema? Lá no zoológico tem 20 elefantes. 12 são filhotes. Quantos são os elefantes adultos? Que cálculo que eu preciso fazer aqui? 15. Fala, Alif. Então, mas vamos pensar aqui, ó. A pergunta é: quantos são os elefantes adultos? Qual a informação que eu tenho? Peraí, qual a primeira informação que aparece na situação problema? Que no zoológico tem 20 elefantes. Essa é uma informação. Tá. Segunda informação da nossa situação problema, qual é? Que 12 são filhotes. E agora a pergunta: quantos são os elefantes adultos? E aí? Pode fazer, vamos lá. Manu disse que tem uma estratégia. Oi? A gente vai fazer a conta de menos. Ah, uma subtração. Vamos ver. A Letícia acha que é uma subtração. Vamos ver. Eu acho que é demais. Por que você acha que é uma adição? Porque se tem 20 elefantes e tem 12 pequenininhos, por que seria de menos? Então, por que seria de menos, Letícia? Vem aqui, Letícia, vem mostrar pra ela. A Letícia vai te explicar por que ela acha que a conta é de subtração. A gente podia fazer assim: desenhar 20 pauzinhos e depois tirar 12, pra ver quantos adultos tem. Então, mas explica pra Manu, por que você acha que essa conta é de subtração? Porque ela acha que é demais. E você falou que é de subtração. Por que você acha que é uma subtração? Porque eu acho que se a gente tirasse, fizesse pauzinho de 20 e tirasse 12, a gente ia saber quantos adultos iam ter. Mas a Manu, ela acha que assim, é 20 elefantes mais 12 filhotes. É isso que tá falando a situação problema? Não sei. Não, hein, gente? Olha lá, a situação problema tá falando que são 20 elefantes mais 12 filhotes? Não. Ela tá falando que são 20 elefantes no quê? No zoológico. E aí a segunda informação que ela fala, qual é? Qual é a segunda informação da situação problema? Não sei. 12 tem 20 elefantes e 12 deles são filhotes. Então, aí como que faz? Você entendeu, Manu? Que o total é 20 elefantes, é isso, gente? Mas 12 são filhotes. E a pergunta que é: quantos são os adultos? Essa pergunta faz a diferença, não faz? O que vocês acham? Com essa pergunta a gente consegue estabelecer o cálculo? Então, e aí, Manu, o que você acha? Acho que sim. Então, vem cá, Letícia, ajuda a Manu. Como que vocês vão fazer, então? A gente podia fazer assim, a gente ia colocar 20 pauzinhos e depois tirar 12, que é bem quantos. Você concorda, Manu, com essa estratégia? Então, vamos lá. Manu, você conseguiu compreender que aqui são o total de elefantes que a gente tem no zoológico? E aí a segunda informação, que desse total aqui, 12 são filhotes. E qual é a pergunta, Manu? Quantos são os adultos? Isso. Então agora você vai fazer o que, Manu, para você descobrir quantos são os adultos? Tirar quantos? E aí, quantos são os adultos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aí, concordam? Sim.
Alguém tem uma outra estratégia para chegar nessa conclusão? Fala, Olivia, qual é a sua estratégia? A minha estratégia você deixa 12 na cabeça, só 12, né? Aí você faz até contar no 20. 4, 5. Então, peraí, você tem 12 na cabeça. 12 na cabeça. Aí você vai contar até o 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E ficou quanto? E dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alguém tem outra estratégia? Eu. Fala, Alif. E desenho em unidade. Tá bom. O Alif disse que tem uma estratégia de desenho em unidade. Vamos ver qual é essa estratégia do Alif. Quantos adultos? Quantos são... Não, a pergunta é quantos são os adultos. A gente precisa descobrir quantos são os adultos. Quem pode vir aqui ajudar o Alif? Vem, Camila. O que ele precisa fazer, Camila? Agora você vai precisar. É de menos, né? 20... Quantos mesmo? Quantos são elefantes, gente? 20. Menos 12, né? Uhum. Menos 12. Agora você tem que contar quanto que ficou. Mas quem que ensinou esse cálculo aí, gente? Quem que ensinou essa estratégia? Onde vocês aprenderam essa estratégia? Eu aprendi com meu pai. É? E como que faz essa estratégia? Eu aprendi com a minha mãe. É? E como que faz essa estratégia? Agora, como esse tá com 0, o 0 se transforma em nada. Então, vai ficar... E aí, gente, será que dá essa estratégia aqui? O que vocês acham? Não dá. Como que a gente pode melhorar? Vem cá, Manu, você consegue aqui arrumar essa estratégia? Eu acho que eu tenho outra estratégia. Olha lá, a Camila acha que tem outra estratégia. Vamos lá, conversem aí e descubram como que vai fazer essa estratégia. Mas é 21? É 20. É 20. E quantos são os filhotes? 12. 12, então... Não, peraí. É 12. 12, não é 20. 2. E agora? 0 mais... É mais? Mas o cálculo é mais? Menos. Eu não sei. 0 menos 2. Dá pra fazer 0 menos 2? Não. O que a gente vai fazer então? Eu tô muito contente. Como que a gente vai fazer essa conta? 0 menos 2. Dá pra... Alguém sabe? Pera aí, aqui. Alguém sabe como faz 0 menos 2? Fala. Eu vou tentar fazer. Fala. Quem... Eu posso falar? Fala, o que você vai fazer? Precisa de uma Eu vou colocar... não, a estratégia igual ao da Olivia. E aí, mas agora a gente tem essa conta aqui, gente. Como que a gente vai resolver essa conta aí? Eu já sei. Vocês aprenderam desse... Só 2. Mas será que vai ficar só 2? Pronto, 2... E como 0... Ó, o 0 tá aqui, na unidade. E o 2 também da unidade, que é 12. O 0, dá pra tirar o 2? Não. Ah, Letícia falou que dá pra pegar do outro. Pega outra caneta lá, Lê. Ô, Anitta. Como que faz isso, Letícia? Aí o 2 empresta com 0. Ah, então vamos lá. E aí aqui vira 1. Tá, vamos lá. Isso aqui. Pega outra cor. Tá, virou 1, e aí? E aí como o 2 emprestou aqui com 0, fica 10. Ficou... 10 tira 2. Ah, e dá quanto 10 tira 2? 8. 8. Então põe aí. Vai pegar outra cor? Pega outra cor, que essa cor tá... Pode ser. Vai ficar 8.
E esse aqui? A dezena. 1 tira 1, como que faz? 1 tira 1. Dá quanto? Dá 2. 1 tira 1. 1 tira 1. Quem sabe quanto que 1 tira 1? 0. Então põe o 0. Mas se você pôr o 0 aqui, ele não vai virar 80? É. Então, onde você vai pôr o 0? Quem sabe onde ela vai pôr o 0? Vem, Marina. Mostra onde vai pôr o 0. E aí, então, gente, como que ficou? 2. Quanto o resultado ficou? 8. Concluímos essa situação problema? Sim. Então, bom. Refletir sobre a minha prática é que as intervenções pontuais e sempre pautadas em estimular a oralização das diversas estratégias apresentadas pelos estudantes são enriquecedoras. Essa atividade, essa situação de oralização faz parte da rotina da minha turma. Então, eu não encontrei grandes dificuldades em ter essa interação deles na lousa, em eles quererem participar. Isso já faz parte do nosso cotidiano. Então, aconteceu naturalmente, né, o que tornou o trabalho muito potente. A socialização das estratégias possibilitaram os estudantes observar que são capazes de aprender a partir das estratégias dos colegas e perceber o que era válido ou não nas suas próprias estratégias. Então, eles chegavam com algum conhecimento adquirido pelos familiares nesse contexto de ensino remoto, que os familiares estavam ali ajudando. Então, eles chegavam tentando fazer somente o cálculo convencional. E aí eles perceberam com esse trabalho que não somente o cálculo convencional vai chegar na resolução de uma situação-problema, mas existem vários caminhos para a gente chegar ao mesmo resultado. Ficou muito claro quanto é enriquecedor trabalhar a partir das estratégias dos estudantes, observar como cada um pensa, o que eles trazem, né, para a escola, suas bagagens e como a turma avança a partir dessas discussões. Estimular o estudante a perceber que várias estratégias se chega a um resultado, estimular eles a explicar para o amigo como estão pensando, faz com que desenvolva de maneira orgânica essa habilidade da oralidade. Avaliar é que a integração dos diversos grupos de uma mesma turma que estavam separadas pelo revezamento e ensino remoto foi muito interessante, na medida que o propósito didático e comunicativo deram significado a esse projeto. As expectativas elas foram alcançadas, pois todos avançaram, todos participaram, todos puderam perceber que existem várias estratégias para chegar a um resultado, numa situação-problema. E um outro aspecto que vale a pena ressaltar no processo é o desenvolvimento do protagonismo, que ficou evidente nas diversas etapas do projeto. Eles se sentiram pertencentes àquele projeto, eles se sentiram pertencentes àquele grupo, que é o grupo do segundo ano A. Eu trago as referências bibliográficas, Aprender Sempre, Currículo Paulista, materiais de apoio da EFAP e o projeto Mural de Situações Problema, Diretoria de Ensino de Mauá, anos iniciais. E para finalizar, trago uma citação do matemático húngaro George Polya. Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios experimentará a atenção e gozará o triunfo da descoberta. O meu muito obrigado a todos. Webinário Boas Práticas no Ensino Híbrido e Remoto 2021. Matemática. Diretoria de Ensino da Região de Mauá. Núcleo Pedagógico. Equipe dos anos iniciais, dezembro de 2021. Atividade estimativa. Jogo de palitos. Escola Estadual Professora Maria Cecília Panta. Equipe gestora, Denise Moscarda, Ende Oliveira Vitorino, Rosicleide da Silva, Jaqueline Cardoso,
Veronice dos Santos Silva, professora Yara Batista Binder, do 2º ano. Justificativa. Após a análise da avaliação de aprendizagem em processo e também das avaliações internas, observamos habilidades em defasagens envolvendo o raciocínio lógico dos estudantes nas questões que estavam relacionadas à contagem e à estimativa, sendo necessário desenvolver uma ação pontual para sanar essas dificuldades. O objetivo foi utilizar estratégias de estimativa para chegar a um determinado valor, fazendo uso de conhecimento sobre probabilidade através de atividades lúdicas. A unidade temática envolvida foram números e probabilidade e estatística. Habilidade EF02MA02. Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos, até 100 unidades. A metodologia ativa utilizada foi a aprendizagem baseada entre pares ou times para estimular o protagonismo dos estudantes. Os materiais ou ferramentas tecnológicas foram palitos de picolé, suportes para colocar os palitos, papel sulfite e lápis. Neste caso, não houve necessidade de ferramentas tecnológicas. Planejamento. Foi realizado o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o que era estimativa, utilizando o movimento metodológico, onde o jogo foi modelizado de forma coletiva para que a turma compreendesse, através da metodologia ativa de aprendizagem baseada em times. Para incentivar o protagonismo e também um momento dinâmico, foi proposto um jogo de perguntas e respostas, dividindo os estudantes em 2 grupos, o A e o B. 2 estudantes ficaram responsáveis para realizar os encaminhamentos com auxílio da professora. Foi confeccionada uma lata com palitos coloridos para que pudessem adivinhar a quantidade. Cada grupo ganhou uma folha para fazer as anotações. Depois da estimativa realizada pelos grupos, era realizada a contagem para verificar quem mais se aproximou do número exato. Em todo o processo, foi trabalhado da questão do quanto a menos ou a mais que os estudantes possuem dificuldade. E também foi discutido a melhor estratégia para descobrir um número aproximado. Agora vocês irão assistir o trecho de um vídeo de como esta atividade foi trabalhada na prática. Pessoal, tudo bem com vocês? Nós dois somos da escola estadual professora Maria Cecília Pântano, turma 2º ano B, professora Yara. A gente vai jogar o jogo de matemática, estimativas. Jogo com palitinhos. Tem o grupo A e temos o grupo B. Para esse jogo vamos precisar de uma calculadora, palitos, lápis, uma borracha e papel para marcar. E aí, turminha, vamos começar? Heloísa, quantos palitos vermelhos você acha que tem? Tem 38 palitos vermelhos. Manu, quantos palitos vermelhos você acha que tem? 29. Agora temos que contar os palitos vermelhos para ver quem ganhou a primeira rodada. Grupo A ou Grupo B? Pessoal, a Manu marcou 29 e o grupo B
venceu a primeira rodada. Grupo B, primeira rodada. Pessoal, vamos para a segunda rodada. Vocês estão animados para a segunda rodada? Sim! Vamos para a segunda rodada. Raquel, quantos palitos azul você acha que tem aqui? 20. Heitor, quantos palitos azul você acha que tem? Acho que tem 30. Vamos contar. Cadê a torcida do grupo A? Ei! Cadê a torcida do grupo B? Ei! Milena, quem você acha que aproximou mais? Heitor, que marcou 30, ou Raquel, que marcou 20? E aqui tem 24. Eu acho que foi a Raquel. Por que você acha que a Raquel aproximou mais? Porque o número 20 é mais perto do 24. Reflexão sobre a prática. Houve interação entre os estudantes, sendo possível realizar as intervenções apenas quando necessário, pois eles foram protagonistas nesta atividade, aprendendo a fazer estimativas através do jogo proposto. Todos os estudantes realizaram uma atividade em sala de aula em sistema de revezamento, pois a escola estava em ensino híbrido. Com esta experiência, a educadora pôde aprender que uma boa prática realizada em sala de aula auxilia o ensino-aprendizagem das crianças de forma lúdica e prazerosa. Avaliação. As expectativas foram alcançadas e foi importante o trabalho com a metodologia ativa da aprendizagem baseada entre times, que tem a finalidade da formação de equipes dentro da turma, pois propiciou o fazer em conjunto compartilhando ideias. O jogo foi de extrema importância para a aprendizagem colaborativa, pois não foi o jogo pelo jogo, mas envolveu uma intencionalidade específica que a educadora pretendia alcançar. Desta forma, os estudantes aprenderam um com os outros, desenvolvendo o pensamento crítico, que foi construído por meio de discussões e também reflexões entre os grupos. Deixamos aqui todas as referências bibliográficas que foram utilizadas. Obrigada, agradecemos a participação de todos e esperamos que essa prática contribua para esta formação. Para finalizarmos nosso webinário, trouxemos um convidado muito especial, o professor Ivan Cruz. Ele é mestre em ensino de matemática pela PUC. Atuou na rede estadual como professor dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio também. Como diretor também da rede pública estadual de São Paulo, atuou como docente em curso de licenciatura em matemática e em curso de especialização para professores. Foi membro do grupo de referência em matemática da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Realizou as videoconferências de formação do EMAI pela Rede do Saber em conjunto com a equipe do Cefai. É coautor da coleção Nosso Livro de Matemática do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, pela editora Zapt, e auxiliou na elaboração do projeto EMAI, tão querido em nossa rede.
Então, vamos lá ouvir o professor Ivan. Bom dia, professores, bom dia, professoras. É uma satisfação estar aí novamente com vocês. Claro que seria muito mais interessante se nós estivéssemos presencialmente, né? Mas precisamos ainda ter todos os cuidados e todos os erros. Agradeço o convite da equipe da diretoria mais uma vez e a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da valorização de estratégias pessoais de resolução de problemas e a socialização de diferentes procedimentos no ambiente escolar. Que contribuições essas atitudes podem trazer para a aprendizagem dos nossos alunos? Então, é esse o nosso objetivo dessa nossa conversa. Citando esses autores e falando um pouquinho sobre o raciocínio matemático. Então, segundo esses autores, entendemos o raciocínio matemático como o desenvolvimento, a justificação e a utilização da generalização matemática. A gente tem tido muita discussão sobre o trabalho com a álgebra nos anos iniciais, e eu tenho dito, né, que o verbo que traz essa álgebra para a gente é o verbo generalizar. Então, a nossa preocupação no ambiente da sala de aula, de nós incentivarmos essa habilidade em generalizar. Esses autores concebem o raciocínio matemático como um processo que envolve conjecturar, generalizar, investigar o porquê e desenvolver e avaliar argumentos. Nesse sentido, é importante que sejam propostas atividades que possibilitem aos estudantes oportunidades para resolver problemas, utilizando estratégias de resolução diversificadas. Precisamos incentivar as estratégias pessoais para que o aluno realmente possa dar espaço para o seu pensamento, tentar entender o que é importante, o que não é importante, até onde ele agiu, atuou de uma forma correta. E, nesse sentido, nós explorarmos a questão do erro, o erro como um procedimento natural dentro do processo de aprendizagem. E também incentivar esse aluno a formular os seus próprios problemas a partir de situações que lhes sejam apresentadas, seja em contextos matemáticos ou não matemáticos. Precisamos trabalhar com esses nossos alunos para que eles resolvam problemas, quer sejam problemas no ambiente escolar, quer sejam na vida. Então, para nós discutirmos um pouquinho essa questão da importância das estratégias pessoais, da socialização, eu trago aqui um vídeo com duas crianças e uma situação bem simples, né? A gente imaginar que existe uma calculadora e que a tecla 7 esteja danificada. E eles precisam resolver alguns cálculos. Então, eu propus uma série de cálculos para essas duas crianças, eram crianças que estavam no início do 3º ano, mas a gente vai ver apenas uma delas. E aí eu propus para eles como é que nós poderíamos calcular 47 mais 67 se eu necessitasse de uma calculadora e a tecla 7 dessa calculadora estivesse danificada. Nós vamos ver o vídeo e depois do vídeo nós vamos comentar um pouco as estratégias que eles utilizaram. (47 mais 67). Você falou fácil. Como você falou que você faria? 47 mais 68. E eu faria 40 mais 70 e... Foi 70 ou 60? Calma aí. Mais 74. Ó, ela faria 40 mais 74. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Mas podia apertar o 7? Ah, é. E aí?
Não podia pôr 74, porque 74 ia ter que apertar o 7. E o 7 está quebrado. Eu só tirei um do 6 e coloquei um no 69. Sim, tá certo. No 67. Mas aproveitando a sua ideia, ó, vamos escrever aqui, ó. 40 mais 74. Ah, mas o problema tá aqui. Então, você podia pensar outro jeito. Em vez de escrever 74, o que você poderia escrever? 41 mais 73, vai ter o 7. Desse jeito eu já sei como eu ia fazer. Eu ia fazer 45 mais 69. Olha, ele pôs 5 aqui e tirou 5 daqui, que aí não tem o problema do 7, né? 45 mais 69. Eu faria assim, ó. 40 mais 60 Mais 14. 40 mais 60 mais 14. Perfeito. Ia ser bem mais fácil assim. Então, a partir da apresentação do vídeo, nós vimos que o Tiago apresentou esta possibilidade. Para fazer 47 mais 67, ele disse, eu posso fazer 46 mais 68. E vejam, coloquei aqui o registro disso, né? Para a gente identificar qual foi o procedimento que o Tiago utilizou. Ele tirou uma unidade do 47 e deu para o 67. Então, ele faz 46 mais 68. Nesse momento, a gente não estava preocupado com o resultado, mas qual o procedimento que poderia ser feito. Aí a Ana Júlia fala que a gente poderia fazer 40 mais 74. Ela também fez aqui uma compensação aditiva. Ela tirou o 7 do 47 e deu para o 67, né? E aí a gente fez essa discussão. Mas será que eu posso fazer isso? Isso aí está correto. O procedimento matemático está correto, mas ele não veio atender a questão do problema em que não era possível utilizar a tecla 7. E aí ela percebe, né, que, na verdade, apesar de estar correto, ela não está atendendo a solicitação. E aqui eu volto sempre àquela importância, né, do ler e do interpretar, e a todo momento a gente fazer uma volta ao enunciado, para a gente verificar se as estratégias que nós estamos utilizando atendem àquilo que está sendo proposto. E aí, a partir dessa discussão, o Tiago até faz uma consideração. Mas olha, se pegasse e tirasse, né, o 1 do 74, 41 mais 73. Vejam que, de novo, as crianças estão utilizando procedimentos corretos, né, do ponto de vista matemático, mas que não estão atendendo às condições da proposta do problema, que era utilizar uma calculadora em que a tecla 7 estivesse quebrada. Aí, a partir disso, o Tiago faz a proposta. Olha, e se eu fizesse 45 mais 69? E vejam como eu, professor, preciso estar atento ao pensamento do aluno, né, para eu fazer intervenções a partir do pensamento dele. Eu sempre falo que, como professor, né, eu me torno um professor cada vez melhor se as minhas intervenções elas forem ao encontro do pensamento da criança. E aí, por que ele fala 45 mais 69? Eu acho que ele tomou como referência aquele 40 mais 74 e ele precisava eliminar o 7. Então, ele veio até um número que não aparecesse a tecla 7, por isso que ele põe o 69. Então, do 74 para o 69, ele tirou 5 unidades. Se ele tirou 5 unidades, ele teve que acrescer ao 40,
chegando a 45. E a Ana Júlia, né? Aí eu coloquei para ela, olha, mas você poderia pensar, né, nessa possibilidade que você escreveu 40 mais 74. 40 está ótimo, o problema está no 74. E aí eu poderia decompor o 74 em, por exemplo, 60 mais 14. É uma outra possibilidade. Então, vejam, a partir de uma atividade que parece bastante simples, quantas discussões podem ser feitas, né? Quanto conteúdo matemático pode ser trabalhado se nós dermos voz para que o aluno expresse as suas ideias e vamos aproveitando aquilo que ele vai falando e fazendo algumas intervenções para que ele possa perceber algumas coisas, caso não tenham sido atendidas, como nós podemos fazer para chegar a isso. Tá bem? Então, olha lá, professores. Um tema que sempre vem, né, na discussão nossa, nas formações e tal, é a importância da resolução de problemas em aulas de matemática. E conversando assim de uma forma bem breve, como é que eu posso contribuir com os meus alunos para que eles se tornem resolvedores de problemas? Então, nós temos alguns pontos que eu considero fundamentais. A leitura e a interpretação, e isso precisa ser garantido nas aulas de matemática. As estratégias de resolução e as estratégias de cálculo. Incentivarmos os nossos alunos a elaborarem suas estratégias, quer sejam de resolução, quer sejam de cálculo. Garantir que, encontrado o resultado, a gente passe por essa etapa da validação, voltar ao texto e verificar se aquela resposta que a gente encontrou está de acordo com o texto. E para que eles possam ampliar as suas estratégias, a gente garantir a socialização, quer sejam das estratégias de resolução, quer sejam das estratégias de cálculo. E para isso, vamos ver um pequeno problema aqui. Beatriz tem um aquário com 17 peixinhos verdes e 29 peixinhos amarelos. Quantos peixinhos há no aquário? Então, se nós olharmos para esse problema, nós percebemos que ele é um problema do campo aditivo com o significado de composição. Vamos voltar para as ideias do Gerard Vergniaud, dos campos conceituais, e nós verificamos que ele é um problema do campo aditivo. Se nós formos para a BNCC não usa essa terminologia. Então, se nós olharmos lá nas habilidades da BNCC, nós podemos pensar que este é um problema de adição com o significado de juntar. O que é importante? Né? Que o meu aluno leia, que meu aluno interprete, e ele fale, então eu posso juntar, eu posso fazer uma adição. E o que nós podemos fazer? Agora, valorizar as estratégias pessoais. Suponham que uma criança fale, olha, eu vou fazer isso por uma adição, vou fazer 17 mais 29. E como eu posso fazer 17 mais 29? Eu posso decompor o 17 em 10 mais 7, decompor o 29 em 20 mais 9, fazer os agrupamentos. 10 mais 20, 30, 7 mais 9, 16, 30 mais 16, 46. Vejam, quando eu dou esse espaço para a criança fazer e verbalizar tudo isso, ela está trabalhando com a decomposição e com a composição de números naturais. Para isso, ela precisa explorar o conhecimento sobre o valor posicional de cada algarismo.
a importância de nós trabalharmos com os números, trabalharmos com a decomposição, trabalharmos com a composição, para que essa criança se familiarize com todos esses conhecimentos matemáticos. Quando a gente propiciou isto, vejam, de forma geral, as crianças trabalham com os algarismos de maior valor, e com isso elas já podem fazer uma estimativa do resultado, né? De forma geral, a gente começa com 10 mais 20, né? Um procedimento diferente do algoritmo. No algoritmo, a gente vai começar com 7 com 9, né? Então, a gente valorizar isso. Esse mesmo problema, poderíamos pensar em outras estratégias. Claro que a estratégia de resolução, neste caso, é uma adição. Mas para eu fazer esse 17 mais 29, eu, por exemplo, poderia dizer, vou arredondar o 17 para 20, vou arredondar o 29 para 30, para facilitar o meu cálculo. Então eu vou somar 20 mais 30. E aí? Você precisa fazer alguma coisa a mais? Preciso. Preciso retirar aquilo que foi acrescentado e não deveria ter sido. E quanto foi? Eu acrescentei 3 no 17, eu acrescentei 1 no 29. Então o que você vai fazer? Eu vou subtrair 4. 20 mais 30, 50, menos 4, 46. Tem uma outra criança que poderia dizer, eu vou pegar e vou somar 30, só vou mexer no 30. Ao invés de 29, eu faço 17 mais 30. E aí, o que eu preciso fazer? Subtrair 1. 17 mais 30, 47. Menos 1, 46. Então, existem 46 peixinhos no aquário. Puxa, mas eu quero que meus alunos também se apropriem do algoritmo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a conexão desta estrutura que a criança pensou, não necessariamente a criança formulou este registro, mas é muito comum a criança falar, pego o 10 do 17, pego o 20 do 29, né? E a gente produz este registro sobre o pensamento da criança. A partir deste registro, eu posso fazer este algoritmo. Então vamos registrar de uma maneira diferente. Olha o que eu posso fazer, né, para traduzir toda essa sua ideia. E aí eu apresento esse algoritmo e a partir desse algoritmo, vejam, eu vou para o algoritmo convencional, né? Então, o que a gente precisa garantir é valorizar essas estratégias pessoais e apresentar diferentes maneiras. Essas diferentes maneiras, elas têm que ser garantidas no momento da socialização. E na socialização, eu posso apresentar coisas que as crianças criaram, mas eu também quero avançar em alguns pontos. De repente, eles não apareceram na resolução de nenhuma das crianças. E eu, como professor, apresento uma outra resolução para algum ponto que eu queira discutir. É importante que os alunos desenvolvam suas próprias técnicas de cálculo e não fiquem limitados a um único processo. Como nós vemos, né, em várias situações, o cálculo mental, ele precisa ser incentivado. E por que ele precisa ser incentivado? E por que a didática da matemática valoriza tanto o cálculo mental hoje? O cálculo mental estimula e se apoia na compreensão do sistema de numeração decimal e em propriedades das operações, e coloca em ação diferentes decomposições e composições de um número. Quando nós utilizamos estratégias de cálculo mental, nós estamos trabalhando o tempo todo com o número na sua integralidade.
Claro que quando eu decomponho, eu penso nas partes, né? Mas eu estou com o meu pensamento voltado ao número como um todo, e não algarismo a algarismo. As crianças podem aprimorar suas estratégias a partir de suas próprias reflexões, mas também se apropriar de outras. E para que isso possa acontecer, o momento de partilha de estratégias deve ser realizado de forma contínua. Então, dessa forma, o que a gente tem percebido, né, na nossa prática é que criança aprende com professor, criança aprende com criança. E nós precisamos garantir de uma forma contínua esses momentos de partilha de estratégias, quer sejam de resoluções, quer sejam de cálculos. E só para finalizar um pouquinho, como é importante a gente garantir na escola, né, o espaço físico e o espaço pedagógico. Aqui eu só trago uma foto de uma situação, eu tenho aqui, eu trabalhava numa escola que a gente não tinha ambientes amplos, e quantas vezes a gente reunia algumas turmas e eu projetava alguma situação no pátio e a gente discutia com todas as turmas, aí com a colaboração dos professores. Por quê? Eu conduzo uma atividade e o professor ele tem condições de estar ouvindo, de estar prestando atenção na resolução das crianças. Como é importante aquilo que a gente fala em socializar no ambiente da sala de aula, que seja garantido no ambiente da escola, né? Eu socializar estratégias que eu utilizo com o meu grupo de professores, um professor com o outro professor, né? Como é que você fez isso? Como é que você conduz uma atividade dessa? Que explorações que você faz, né, neste conteúdo, nesta atividade? Tá bem? Então, aqui a gente utilizava isso com bastante frequência no ambiente da escola. Aqui também era uma atividade de dobradura, e estavam os professores, a gente reunia várias turmas, e isso também eu acho que facilita a sociabilidade das crianças, né? Eu não tenho a turma do terceiro A, a turma do terceiro B. Muitas vezes a gente reúne o terceiro A e o terceiro B, e isso facilita o relacionamento entre as turmas e assim por diante. E só para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, desse pensamento do professor Antônio Novoa: o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Como é importante, né, o meu interesse em aprender, mas como é importante o espaço que nós temos na escola, utilizar os ATPCs, né, para socializar. A gente está falando muito hoje em socialização no ambiente da sala de aula, mas como é importante a socialização no ambiente da escola. Puxa, como é que o meu colega está trabalhando esse assunto? Vamos fazer uma aula em que a gente reúna duas turmas para eu observar como o meu colega apresenta esse assunto. A hora que o meu colega apresenta esse assunto, eu tenho espaço para observar os meus alunos com mais propriedade. É aquilo que eu digo. Eu, com 30 alunos, comandando a aula, muitas vezes eu não consigo dar conta de perceber o pensamento de cada aluno. Se o meu colega está comandando a aula, eu consigo observar os meus alunos, eu consigo caminhar pela sala e ouvir o que cada criança está pensando, e eu fazendo questionamentos para entender e discutir com ela isso. Tá bem?
É isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês hoje e agradeço aí mais uma vez a colaboração de vocês, o interesse na participação, mesmo aqui estando à distância. Um abraço a todos. Olá a todos. Estamos chegando ao final de mais um ano letivo e é com grande satisfação que acabamos de apresentar para vocês algumas das práticas exitosas da nossa diretoria de ensino. Em um ano que precisamos continuar a nos reinventar, visando sempre o aprendizado dos nossos estudantes. Mesmo em tempos difíceis e com tantos desafios, essas práticas nos demonstram o quanto são capazes, pois superaram desafios, atenderam às necessidades da realidade de cada unidade escolar, pensando sempre no ensino com qualidade. Que estas práticas nos inspirem ainda mais, pois, como afirmou Mariana Moreno, é a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e de transformação. E lembrando, amanhã nós teremos o webinário de língua portuguesa. Continuem conosco nesta jornada, acessem nosso site, conheçam mais vídeos e se inscrevam no nosso canal, que é da Diretoria de Ensino de Mauá, Anos Iniciais. E para expressar a nossa gratidão, traremos agora uma homenagem para todos os educadores. Tudo bem. Nicole, tá pronta? Agora é sua vez. Tô sim, professora. É que você disse que a redação era livre, aí eu... Tá tudo bem. Quando você quiser. O título da redação é Quem Imaginou? Quem imaginou que um dia a sala de aula caberia na palma da nossa mão? Quem imaginou que aqueles que nos educavam precisariam voltar a aprender para continuar nos ensinando? Quem imaginou trocar o giz pelo play? Quem? Buscando uma resposta, eu entendi. Não foi fácil para ninguém. E com certeza não seremos mais os mesmos. Mas o seu exemplo, seu esforço, serão lições para minha vida inteira. Vocês, professores, são o verdadeiro sentido da educação que transforma. Eu posso tentar imaginar várias coisas, mas não um mundo sem vocês. Essa é a nossa homenagem para vocês, professores.